Isso. É. Tá ali no chat, Sherry, tá ali no chat, beleza? Tá ali no chat, depois eu repito ali, tá ali no chat, tá certo? Tá ali no chat. Pois bem, minha gente, vamos então ao nosso tema da aula 2, relações entre unidades. Galera, o layout de vocês sempre vai ser esses 3 amiguinhos aqui do Lego, os Stormtroopers, tá? No canto esquerdo, para vocês terem identificação da turma, vai estar o logo ali, primeiro agro verdinho com rosa, tá bom? Para que você, ai meu Deus, eu estava vendo uma aula, nem sabia que não era minha. Agora você já sabe, já no início, além de toda a descrição do vídeo, vai estar o logo aqui para você não se enganar, tá bom? Esse logo irá nos acompanhar o ano todo, beleza? Ou o tempo que estiver com vocês, tá bom? Então vamos lá, let's go. Relações entre unidades. Nós aprendemos na aula passada, certo? O que eram grandezas físicas, sejam elas escalares ou vetoriais. Há uma característica especial em cada uma, né? Grandeza física escalar, ela vai ter um número, certo? Uma unidade, e vai ter ali a descrição daquela unidade. 1 centímetro, 2 graus, 3 horas, 2 segundos, certo? Já a grandeza vetorial, ela é mais completa, né? A grandeza física vetorial, ela tem, além dessa descrição, certo, do número e da unidade ali, ela vai ter direção e sentido, tá certo? A gente aprendeu isso. Agora, aproveitando com algumas coisas que vocês aprenderam lá nos anos passados, não é à toa que vocês tiveram aquele conhecimento. Quem não, eu não aprendi isso. Calma, vamos ver aqui, sem estresse, sem estresse. Vamos ver algumas relações entre unidades. Let's go. Bom, primeiramente, vamos começar com uma das relações que mais vamos utilizar aqui durante um bom tempo. Eu acho que durante todo o ano, o nosso amigo comprimento sempre vai estar do nosso lado, tá bom? Talvez só no ano que vem, quando vocês trabalham com temperatura, calorimetria, o comprimento não seja algo tão constante. Mas ele sempre vai aparecer para dar emoção, tá bom? Quais são as relações entre unidades? Nós temos que saber que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade ali fundamental, certo? Onde todo mundo tem um marco, todo mundo tem uma direção, um padrão, é metro, tá? E se não tiver, tem que o quê, meus amigos? Converter, irmão, tem que converter para metro, tá? A grande pegadinha que vai vir mais para frente, cinemática, que vai ser o próximo tema da próxima aula, a introdução à cinemática, será que ali naquele texto, ali, lembra da interpretação de texto? Vai estar, um carro se deslocou 3 centímetros. Calcule a sua velocidade. Você não vai poder mexer com 3 centímetros. Você vai ter que converter para metro, tá? Isso sempre vai acontecer. E para converter, você tem que saber as relações. E quais são as relações? Vocês devem lembrar, talvez, da tiazinha lá do 8º, 9º ano, 7º, whatever, quando ela dizia, né, 1 quilômetro, né, tem tantos metros, ou 1 metro, certo, tem 1000 quilômetros, correto? Depois as outras, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu já adianto para vocês, nós utilizamos mais quilômetro, correto? E milímetro, e às vezes até centímetro, quando vocês, principalmente no 3º ano, esbarrarem com coisas minúsculas. Que são coisas minúsculas? Seria quando você começa a entrar naquela área lá de eletricidade, entendeu? Você não vê um elétron do seu lado sentado tomando café, correto? Ele não tem o seu tamanho, mas você sabe que ele existe, ele é uma coisa minúscula, então vocês vão esbarrar com isso lá no 3º ano. Mas às vezes, para complicar e dar aquela emoção no coração, o enunciado às vezes vai colocar centímetro ou milímetro. Mas geralmente as unidades que aparecem, né, para velocidade, você fala quilômetros por hora, correto? Você não fala, meu carro atinge 1000 milímetros por segundo. Não, ninguém fala isso, né? Mas fala, meu carro atinge 200 quilômetros por hora, não é mesmo? Então, aqui vão estar as relações. E como trabalhar com essas relações mais para frente, tem aquela amiga que eu vou apresentar para vocês. Mas um momentinho, aguenta aí. Outra relação que também vocês vão esbarrar, aqui no começo do nosso ano, confesso que lá para maio, quando a gente abraçar Newton, a gente volta a encontrar nossa amiga Massa. Vocês
eu não sei em que nível vocês estão, a que pé vocês vão estar em química, tem aquele momento que o química e física se abraçam, estão com mão dada juntos passeando, mas você esbarra também com grama, mol, essas coisas, tá? Você também vai ter que saber fazer essas relações, converter na hora do que precisa. A unidade principal para massa é a grama, certo? Mas é o grama, não a grama, hein, gente? O grama é a unidade de massa. A grama é o nosso amigo ali no jardim, certo? E também que a vaca come, coelho, que o cachorro rola, né? E você joga uma partida de futebol, essa é a grama, correto? O que você pede ali, eu quero 100 gramas de queijo. Você fala o grama, tá certo? Tranquilo? Quais são as relações que mais você vai usar na física? Nunca descartando nenhuma, né? Nunca diga nunca, mas você sempre esbarra bastante com quilograma, correto? E com miligrama, correto? Até aí tudo bem, gente? Everybody, estão comigo? Vamos então para a próxima relação. O tempo. Meus amigos, o tempo será algo que irá nos acompanhar por um bom tempo. Bom, o tempo, tudo varia no tempo, praticamente. Mas, sério, professora, tudo varia no tempo? Tudo varia no tempo. O que não varia no tempo, que é uma outra física, outro cálculo, é uma coisa um pouquinho diferente, é a física quântica. Mas aqui não vamos falar sobre isso agora, correto? Mas o tempo é aquelas relações do dia a dia, né? Que você tem qual? O tempo, a unidade padrão que utilizamos na física sempre será o tempo em segundos, tá? Mas eu gosto de horas, desculpa, mas é em segundos, tem que converter, tá bom? O tempo sempre estará em segundos. E então, por isso, tem aquela relação, né? 1 segundo é 1 minuto, 60 segundos, certo? 1 hora, 60 minutos, que são 3.600 segundos, e um dia, 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Por isso, quando você vier com aquela desculpinha que não teve tempo, é difícil. Olha só o tamanho daquele número, 86.400, e você vem me dizer que não teve tempo. O tempo está ali grande e suficiente. Eu acho que o problema estará entre o tempo e a pessoa que administra, certo? Então, vamos administrar bem o nosso tempo, beleza? Essas são as relações. E lembrando sempre, o que mais vamos utilizar agora, nos primeiros momentos aqui das nossas aulas, vão ser tempo e comprimento, certo, galera? E como trabalhar com essas relações? Bem, vamos vir aqui com um exemplo. Vamos trabalhar muito e muito com regra de 3. Eu acho que muitos devem ter ouvido regra de 3. Eu ouvi, eu não, regra de 3, tá? O que seria a regra de 3? Como a palavra diz, você vai ter três informações, da qual a quarta será incógnita. Só que para montar uma regra de 3, tem que seguir algumas regras, tá? Olha só, vem comigo, vamos aqui fazer essa conversão de unidades de comprimento. Nosso primeiro exemplo é aqui transformar 5 quilômetros em dm, certo? O que seria dm, professora? Se a gente voltar lá, dm seria decímetro, certo? Então, ele quer transformar, cadê eu? Estou voltando aqui, ele quer transformar 5 quilômetros em decímetros. Bom, ele dá a relação, como a gente vai lá na tabelinha, 1 quilômetro, né, tem todo esse número enorme em decímetro, correto? Correto? Então, se eu sei que 5 quilômetros, certo? Eu coloco quilômetro embaixo de quilômetro para montar a regra de 3. 5, então vai ser x decímetros, né, que é o que queremos descobrir. Mas, professora, eu gosto tanto do x do lado esquerdo. Não pode! Por quê? No lado esquerdo, com quem você colocou primeiro lá em cima? Quilômetro, não é mesmo? E o x não vai ser o x em decímetro, em dm? Então, você não pode misturar as coisas. Se de um lado você colocou quilômetro, tem que dar quilômetro de um lado para montar a regra de 3. Do outro lado é decímetro, tem que dar decímetro no outro lado na regra de 3, na outra linha. Tá? Você não pode ficar misturando, mas eu acho que seria tão charmoso o 5 do lado direito. Não pode. Porque ele é um 5? Só porque ele é 5, professora? Não, porque ele está em quilômetros. E a linha de cima, nós estamos trabalhando com decímetro. Você não pode misturar. Vocês entenderam?
Para montar, tem que colocar certinho. Embaixo, tijolinho azul, embaixo, tijolinho azul, tijolinho verde, embaixo, tijolinho verde, tá certo? Aqui, ó, 1 quilômetro é a relação que a gente tem. Primeira linha da regra de 3 sempre vai ser a relação que você tem, como aquela tabela lá que a gente tem. 1 quilômetro tem 100 mil decímetros. Então, 5 quilômetros terá X, que é o nossa incógnita, a grande questão aqui na situação, certo? Montou certinho, tá? Quilômetro embaixo quilômetro, decímetro embaixo decímetro. Então, agora, o que a gente faz na regra de 3? Multiplica em X, ou seja, X vezes 1, ou 1 vezes X, aqui está, certo? Igual, isso vai ser igual a 5 vezes este número enorme aqui, 100 mil, ou então 100 mil vezes 5, aqui está, correto? X vezes 1, X, correto? Então, X é igual a 500 mil decímetro. Encontramos o valor de 5 quilômetros em decímetro. 5 quilômetros vale 500 mil decímetro, correto? Tranquilo? Agora, outro exemplo que a gente tem aqui. Ainda em comprimento, vamos transformar 500 milímetros em centímetros. E ainda lhe deu a dica. Como sabemos que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, basta utilizar a regra de 3. Let's go! 1 centímetro equivale 10 milímetros, correto? É a relação que nós temos. Então, eu quero descobrir X centímetros. Eu não sei esse número, meu Deus. O que eu faço? Ele é um X. Ele está debaixo de centímetros, porque vamos encontrar em centímetros. Esse X é quanto aqui que a gente quer descobrir? 500 milímetros, correto? 500 milímetros, aqui está embaixo de milímetros. Agora, é só multiplicar em X, vamos lá. X vezes 10, certo? 500 vezes 1, correto? Tranquilo? Agora aqui, eu posso ficar, o que eu faço? X vezes 10 igual 500 vezes 1. Eu não posso deixar o 10 aqui, certo? Eu tenho que encontrar o valor de X. Então, se ele está aqui multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, dividindo. Então, 500 dividido por 10. E aqui a gente tem X vai ser igual a 50 centímetros. Então, 500 milímetros equivale a 50 centímetros. Correto, galera? Tranquilo? Suave? Vamos, então, agora brincar com unidade do tempo, que é o que, às vezes, também mais a gente vai utilizar aqui nas conversões, beleza? Vamos lá, vamos ao exemplo aqui. Vamos transformar 6 horas em segundos. Bom, nós sabemos da relação que 1 hora equivale a 3.600 segundos, correto? Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos. 6 horas equivale a X, é uma grande questão, nossa incógnita. Então, vamos lá, temos que multiplicar por X, vamos lá, encruzado aqui, X vezes 1 é igual a 6 vezes esse número, 3.600. Então, X será 21.600 segundos, ou seja, 6 horas equivale a 21.600 segundos. Tranquilo? Suave? De boas? Alguma alma se manifesta? Tem alguém aí? Tranquilo. Tranquilo, valeu. Vai indo. Let's go. Vamos então ao exemplo 2. Transformar 600 segundos em minutos. Bom, sabemos da relação que 1 minuto equivale a 60 segundos, certo? Então, basta seguir a regra de 3. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 600 segundos, embaixo aqui de segundos, certo? Vai valer o X, é o que a gente quer descobrir. Multiplicando aqui, assim, em X, temos aqui X vezes 60, aqui X vezes 60 é igual a 600 vezes 1. Veio aqui diretão 600. Ai, mas ele não colocou 1, professora, tudo bem. É 1, se 1 vezes 600, 600, certo? Pulamos aqui uma linha. Então, tenho que, se ele está aqui o 60 multiplicando do lado do X, eu quero isolar o X, passo para baixo, dividindo.
Então, 600 dividido por 60, temos o x igual a 10 minutos, ou seja, 600 segundos equivalem 10 minutos, beleza? E agora, vamos lá, termino aqui essa aula bem breve, tá, galera? Conversando, então, agora em massa, né? Exemplo, você já transformou comprimento, já transformou em hora, falta em massa, certo? Vamos lá, vamos transformar 2,5 quilos em gramas. Olha, isso é um exemplo até que você pode dar em casa. Vê aquele saco de arroz de 5 quilos que tá na metade, você já chega, olha, já sei quanto que isso é em grama. Olha só, né? Pessoa culta. Então, vamos lá. 1 quilo, certo? Equivale a 1.000 gramas. Correto? 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Vamos lá. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. E temos quanto? Temos metade de um saco de arroz. 2,5 quilos equivale a X. Fazendo a cruzadinha aqui, certo? Multiplica para cá, multiplica para lá. X vezes 1 é igual a 2,5 vezes 1.000. Bom, galera, aqui... Lembra que eu falei que vamos esbarrar com números com vírgula? Vamos multiplicar 2,5 vezes 1.000. A dica aqui, né, é uma casa depois da vírgula, certo? Não, 5, uma casa. Então, um zerinho aqui, certo? Ele perde um zerinho. E aqui fica 25. 25 vezes 100 vai dar 2.500 gramas. Professora, eu não entendi como você faz. Pode fazer no cantinho ali, não tem a pena das árvores, vai ali naquele cantinho, para fazer aquela sua conta. O importante é que você chegue no valor, tá? Não tente ficar decorando demasiadamente informações, se você pode ali naquele cantinho do rascunho fazer aqueles 2 palitos ali de cálculo, beleza? Então... Continuando, um aviso aqui, galera, eu aviso que dia 23, né, como a minha turma lá do Informática, eu encontro eles a cada 15 dias, vocês vão ser bendecidos, abençoados, de ter, às vezes, um vídeo ali específico que eu ensino alguma coisa, vou fazer mais exercícios de regra de 3, de conversão, tá? Sempre vão ser exercícios curtos, mas você vai postar também ali no Siga, também vai estar ali aula especial, tema tal, tá bom? Que ainda vou falar mais sobre o assunto, mais sobre essas relações de unidade, tá certo? Algumas coisas que podem vir nos dificultar, e também mostrar bem claramente a construção da regra de 3. Galera, construir a regra de 3 é simples, só precisa seguir aquelas regras que eu falei para vocês. Se você tem uma unidade de um lado, tem que ser essa unidade do lado, e a outra unidade trabalhada do outro lado, não posso ficar misturando. Tá bom? A única vez que a regra de 3 vai misturar é quando você cruza para fazer a multiplicação. Tá certo? Bom, galera, como eu falei, nossas aulas são bem rápidas, eu nem sei que horas são, vamos lá, que horas são aqui, meus amigos. Uau, 3:07. A próxima aula vamos ter uma introdução à cinemática, aí que as coisas começam esquentando os motores, os conceitos ali de deslocamento, velocidade, correto? Conhecendo ali um pouquinho da cinemática, tá? Eu adianto também vocês que no site, no canal, vai ter em algum momento aulas que eu já dei no ano passado. Eu não vou utilizá-las, mas eu vou sempre deixar na recomendação ali da descrição do vídeo. Como eu disse, você, geralmente, só se eu fosse um robô, falaria sempre as mesmas coisas na aula, né? E às vezes eu coloco as coisas um pouco diferentes, às vezes é legal para você ouvir. Agora eu entendi melhor, tá certo? Bom, gente, vou voltar aqui para a nossa sala e parar a gravação. Há alguma dúvida, alguma coisa a mais? Vamos lá, gente. Parei a gravação.